E, gente, vocês já se perguntaram como é que é a história das neurociências? Essa é uma dúvida que é muito pertinente para a área, porque a gente vê a cada dia todos os conceitos tão pesados, tão densos, que bate essa curiosidade. Tá, mas como é que foi a história? Como é que foi a formação? Eu sou o Johnny e o que eu estou fazendo aqui é uma forma de divulgação científica. Quero tentar propor algumas videoaulas que abordem sobre o quão bom e quão incrível essa área é. Sou estudante de psicologia na USP e é isso. Então, para começar a falar um pouco do passado das neurociências, vamos pensar no seguinte. É uma área muito recente, é uma área com conteúdo interdisciplinar. Tem um conteúdo que vem de todas as bases de medicina, bases biológicas e, além do mais, veio da filosofia, nossa tão querida e amada filosofia. Quando a gente começa a pensar sobre como é que funcionou o estudo das mentes, como é que funcionou a gente entender o que é um cérebro, vamos um pouco antes da Grécia Antiga. Acontece que muito dos pensamentos, da onde que vinha o pensamento, da onde que vinha a nossa vontade, a nossa mente, a nossa vida, era dado que os conceitos vinham do coração. Esses fenômenos estavam presentes no coração. E não passava assim pela cabeça de que poderia ser de alguma estrutura que estava na cabeça. Mas, apesar disso, havia ainda assim evidências do processo chamado de trepanação, que é um processo que, como se fosse cirúrgico, né? Ele abre um certo pedaço do crânio e, de certa forma, é como se houvesse cirurgias, remoções ou alterações, né? Isso eram evidências de crânios que datavam de muito antes assim da Grécia Antiga. Então, quando a gente começa por essa filosofia, beleza, a vida está relacionada ao coração. E quando a gente chega no processo da Grécia Antiga, quando a gente chega nessa história com o grande aparecimento de um nome chamado Hipócrates, um médico grego, ele observava muito seus pacientes, ele observava muito essas questões de saúde e de que, por exemplo, as sensações, as percepções que as pessoas têm. Pensa comigo, eu estou olhando para a câmera, eu estou ouvindo a minha própria voz, eu estou sentindo o cheiro do ambiente, eu estou falando, eu posso sentir gostos. Existe um lugar em comum de que essas percepções vêm. E esse lugar em comum é a cabeça. Por que não a estrutura da cabeça está relacionada com essas sensações? E isso foi um certo tipo de avanço, um certo tipo de avanço filosófico, de que não necessariamente é o coração que está relacionado à nossa existência, à nossa sobrevivência. E quando o Hipócrates, né, sugere essa ideia estrutural com a percepção, com a função, gente, é uma maravilha! E quando avançamos um pouco no tempo, saímos da Grécia Antiga, saímos de Hipócrates, quando a gente chega a Galeno, que é um médico, ele também percebe, com dissecações de animais, né, nas questões estruturais, uma certa peculiaridade. Existem certos espaços ocos no cérebro, espaços ocos que, de certa forma, tinham um tipo de fluido. O que seria isso? Quando isso se encaixa com a filosofia, quando isso se encaixa com a questão de fluidos vitais, no sentido de que as alterações do humor vêm através desses fluidos necessários para a vida da natureza humana, isso se encaixa muito com a presença de água, entre aspas, água, né? A presença de um fluido nesses espaços ocos do cérebro, né? E não só isso, como ele também havia observado de que existia um certo tipo de estrutura que diferenciava o cérebro de algo um pouco mais rugoso, que é o que a gente vai conhecer por cerebelo, nosso tão famigerado, desconhecido e tão primitivo cerebelo. Acontece que o cerebelo, ele tem muito mais fibras, ou seja, ele é muito mais rugoso, ele é muito mais duro do que o cérebro em si, que é mais gelatinoso, né? Então é
isso é uma observação super importante, porque, vamos lá, o cérebro, a gente já tem uma noção de que possa ser ligado com a percepção, ser um pouco mais gelatinoso, beleza. Agora, uma outra parte da cabeça, que é um pouco mais rugosa, um pouco mais dura, fibrosa, haveria sim, então, a ideia de que poderia estar relacionado aos movimentos, as questões que precisa de ser algo muito extremamente fino, muito bem controlado, questão de músculos que a gente percebe, com questões de todas as ligações de fibras que existem. E aí que a gente já consegue identificar de que o cerebelo poderia muito bem ter essa relação com o movimento, né? E beleza, quando a gente sai desse período do Império Romano, passa por toda a Idade Média e a gente chega no Renascimento, vive o Renascimento e seus conhecimentos que vieram. Acontece que a ideia de fluido que existe, nosso tão querido René Descartes, ele propõe, né, de que esses fluidos, né, de que essa estrutura, a relação da percepção no cérebro está relacionada também com a vida, no sentido de que Descartes ele era dualista, no sentido de que o corpo é diferenciado da mente, a alma, por exemplo, mas que de certa forma eles conversavam entre si. Então, o que seria? Está o olho, você está recebendo uma informação visual, e essa informação visual chega em um certo centro do seu cérebro, que é o que ele vai chamar de glândula pineal, que esse certo centro, ele meio que sediava a alma. Então ele recebia os estímulos de visão, recebia todos os estímulos da natureza e conversava, fazia essa interação, que daí refletia também para o corpo e tudo mais. Beleza. Descartes falava disso, ele se adaptou à filosofia e tudo mais. E não só isso, né, mas com um outro cara chamado Andrés Vesalius, ele possui um livro de anatomia gigantesco que falava sobre a anatomia humana e que inclusive havia imagens, né, de como poderia ser o cérebro e tudo mais, a partir das observações, mostrando o ventrículo, a existência do ventrículo e outros detalhes. Então, quando a gente vai de Descartes, do Renascimento, para os séculos posteriores, a gente vai observando um avanço na tecnologia. E o que seria esse avanço? Pensa, se o corpo possui movimento, se o corpo se mexe e tudo mais, com a existência de fluidos que passam pelo cérebro, por que não se adaptar à tecnologia que na época já aparecia na mecânica hidráulica, na teoria dos fluidos, de que o movimento, de que essa bomba da vida poderia ser graças a esses fluidos, né? A essa passagem e tudo mais. E de certa forma, a gente pensa nos pensamentos, em todos os conceitos que foram se ligando para isso. E quando a gente sai dessas ideias e avança um pouquinho mais, chegando tão famigerado também século XIX, é aí que acontece a grande parte das coisas, a grande parte do avanço, né, das neurociências. Vamos começar com o século XIX. Já havia então uma certa ideia de estrutural sobre o cérebro. Existia também já a noção de que haviam fibras no cérebro, que havia uma divisão central, havia uma divisão periférica, havia uns fios que se conectavam, seriam essas fibras. E de certa forma, então esses nervos, eles poderiam funcionar como fios, né, propriamente dito. Quando a gente chega no século XIX, quando a gente entra para os conceitos de Benjamin Franklin sobre o fenômeno da eletricidade,
mesma forma, por que não adaptar para o cérebro? Né? E sim, gente, passa eletricidade no cérebro. Os neurônios, né, que a gente tanto conhece por agora, eles se conversam por eletricidade. Não somente por tá, mas a eletricidade está envolvida porque são íons passando. Né? E beleza, século XIX, Benjamin Franklin falando sobre a eletricidade, estudantes adaptando a eletricidade com o cérebro. Então já tem a noção de que os nervos eles poderiam funcionar como fios. Não só isso, mas como os nervos, a partir de experimentos, eles poderiam ser bidirecionais, no sentido de que quando eu envio uma resposta, eu posso receber uma outra resposta. São comunicações que são feitas. Então, outros dois cientistas, Esqueci. Então, outros dois cientistas chamados Charles Bell e François Magende, tive que recapitular das minhas memórias, foram responsáveis por experimentar essa bidirecionalidade dos nervos. O que eles fizeram? Né? A partir também de um método de ablação experimental, que é realmente testar em animais essas funções. Se eu cortar isso, o que será que vai ocasionar? É mais ou menos isso. Eles perceberam, né, que haviam nervos que passavam. Então imagine aqui minha medula espinhal, tá? Imagine que vocês têm visão raio-x. Tá aqui minha medula espinhal. E quando os nervos passam e chegam na medula espinhal, elas se dividem em duas raízes. Caramba, se dividem em duas raízes, poderiam ser duas estruturas com funções diferentes. Como vamos testar isso? Exatamente. A raiz ventral, que é a raiz que vem por frente, e a raiz dorsal, que é a raiz que vem por trás. Cortaram a raiz ventral. O que acontecia com o animal? Simplesmente havia uma paralisação de movimento. Então o animal não se mexia mais. Ponto. Agora, se o outro animal a gente cortar a parte dorsal, acontecia que continuava o movimento, né? Mas ainda assim haveria houveram assim, déficits de percepção, de tato. Né? Então, já deu para propor duas funções diferentes para essas estruturas, que é o que a gente conhece agora, de que essa raiz ventral das fibras periféricas, elas estão relacionadas ao movimento, então ao movimento dos músculos. E da raiz dorsal está relacionado à percepção, no caso, à recepção dos estímulos. Então, quando eu toco uma agulha aqui e eu tenho um reflexo de tirar a mão, a agulha ela passa as informações, no caso os receptores da mão, passam as informações para o cérebro de que houve esse toque da agulha e que o próprio sistema nervoso vai devolver a informação de que precisa tirar o braço, ou a informação de que haverá algum tipo de dor. Então, gente, isso no século XIX, isso com o experimento do Charles e o François, né? Então, não só isso, mas chegando no nosso famigerado frenologia de um cara que é um filho da mãe, a gente percebe que não só isso, mas apesar do experimento deles dois acontecerem e terem essas descobertas e tudo mais, a gente entra para um outro nome chamado Joseph Gall. Guardem bem esse nome, porque foi uma sacanagem o que ele fez. Ele praticamente falou sobre a frenologia. Surgiu a frenologia. O que seria essa frenologia? Frenologia é uma das maiores pseudociências que existe. Sim, ele propôs que certo traço de personalidade ou certa inteligência dependia da estrutura do cérebro, na questão de tamanho, na questão de localização e tudo mais. Sim, os próprios cientistas e estudantes da época diziam que não, isso é uma barbárie, isso
não faz sentido. Temos explicações de que não é bem assim que acontece. Mas quando isso é levado para a comunidade, quando toda a escrita que ele faz vende milhares de cópias, aí a gente tem uma pseudociência andando, rodando por toda a sociedade, que é essa pseudociência chamada de frenologia, acabou com a questão. Pensa, gente, século XIX, das pessoas falando sobre inteligência, de que pessoas que têm maior cérebro, maior espaço no crânio e tudo mais, são mais inteligentes do que as outras, são superiores ou inferiores. Século XIX. Imagina pessoas negras sendo ditas que são menos inteligentes porque têm um cérebro menor. Imagine você assistindo o filme Django Livre e vendo que o ator Leonardo DiCaprio, atuando por um personagem que claramente era racista, havia uma mansão, tudo mais, mostrava, puxava o crânio, indicando certos espaços, falando da ciência que é a frenologia. Exatamente, havia muito disso na época e realmente isso foi uma barbaridade. Mas, com determinados avanços científicos, procurou de que essa frenologia era uma babaquice sem tamanho e que por exemplo, que o Paul Broca, que um tempo depois ele descobriu o que a gente chama por área de Broca, que está relacionado à coordenação motora da fala. Então, a minha movimentação de falar está relacionada a essa área de Broca, que na maioria das pessoas está no lado esquerdo do cérebro. Maioria, tá? Não todas, não vamos generalizar isso, tá? E que isso está em relação à linguagem. Só que, qual que é a diferença? É de que do paciente que o Broca viu, havia uma compreensão sobre as palavras e tudo mais. Ele ainda viu uma questão semântica de que ele entendia, que a gente vai entender agora, com descobertas futuras, de que também faz parte da linguagem, só que está relacionado com outra área. Agora sim a gente consegue entender que não, realmente, questões de personalidade, questões estruturais não estão localizadas em determinado lugar. As imagens que a gente conhece aqui, colocam uns quadradinhos que eu vou até deixar aí, não faz sentido. E realmente, muitos cientistas estiveram certos nisso e que realmente não faz muito sentido. Apesar disso, houve sim essa ideia de que certas funcionalidades estão especializadas em certas localizações do cérebro. Beleza, avançamos um pouco. E quando a gente chega agora no Charles Darwin. Charles Darwin e a seleção natural. Nosso cérebro, realmente, ele possui estruturas muito parecidas com a de outros animais. Ou seja, houve um ancestral em comum em que, a partir da seleção natural, permaneceu nas suas gerações com esses traços. Então, faz muito sentido e é muito importante que se entenda isso, que se entenda que a seleção natural faz muita questão nesses conceitos, nesses fenômenos. Tá? Então, quando a gente vai comparar o nosso cérebro, nosso encéfalo, a composição toda com a de um camundongo, a gente percebe semelhanças realmente. Tá? Mas vale lembrar que o camundongo ele precisa muito mais da sua função olfativa do que nós. É importante para nós também, mas o camundongo é maior. Dessa forma, quando a gente vai ver a estrutura cerebral do camundongo, percebe que os bulbos olfatórios são maiores na questão de proporção, tá, com relação ao tamanho do cérebro, do que os dos seres humanos. Tá? Então, há sim toda essa questão adaptativa, essa questão estrutural, de que realmente não é igual, mas que tem todas as suas semelhanças. Gente, tudo isso no século XIX. É muito impressionante o quanto que houve uma evolução do passado para que a gente conheça o que a neurociências é hoje. E como é que é a neurociência na atualidade? A gente percebe que há sim todo esse conteúdo interdisciplinar que é estudado em diversos campos e que podem conversar com a neurociências. A neurociências é um campo aberto para muita coisa.
muita coisa a ser descoberta ainda. Agora imagina a gente conversando sobre a questão teórica das neurociências, uma neurociências que consegue agora se adaptar com a tecnologia computacional, tecnologia de dados, de ligações de informações. Gente, olha todo o campo que neurociências pode se especializar, sabe? Então, é muito interessante. É isso. Muito obrigado e até a próxima aula.